mais um Papo de Quinta começando. Hoje com Valdir Brandão, Gustavo Chicarino e Felipe Chicarino. Dose dupla de chicarinos. Nossa, overdose de Chicarino. Eles são irmãos, né? Nem Mas sabia. é um prazer estar recebendo A vocês gente aqui é no irmão. papo. É um papo descontraído. É bom a gente ter uma visão aí do que está acontecendo em outra parte do nosso Brasil, com uma pegada jornalística e o Chica com a pegada fotógrafa. Esse Isso aí. menino, hein? Quantos anos a gente se conhece, hein, Chica? Ah, Johnny, vai para 20 anos já. Já vai? Caramba, mano. A 20 gente era anos. novo, hein? A gente era novo, a gente era jovem. Você não tinha Era nem barba jovem. branca. É. Eu ainda tinha cabelo. O Valdir tinha cabelo quando eu conheci o Jovens Valdir. sonhadores, né? hein? Jovem sonhador, mas a gente a gente não tá velho, a gente tá clássico, né, Tá João? clássico. Diferente. Vintage. Isso mesmo. O Chico Mas é tão aí, pode- foda que a imagem dele tá até em CEP ali, ó. É. Tá, não tá? Aí tem que pôr uma fotografia, né, Valdir? Senão não vai, né? Uhum. É isso aí. Tem que ter o clima. Mas eu vou deixar registrado aqui que domingo foi dia da imprensa, né? Por isso que acho que o convite não foi mais que apropriado chamar o Felipe aí. Hoje também, eu não sei se eu estava olhando no calendário aqui, hoje é dia do comunicador. A gente que Também, trabalha na rádio. serve também. Perfeitamente, né? 5 de... no caso, 5 de eu tô maio. falando hoje porque a galera é papo de quinta, mas a gente está gravando na terça-feira. Então, hoje é dia do comunicador, dia 5 de maio. E ontem foi o Star Wars Day. Né? Ontem foi Star Wars. Essa é a minha pergunta para você, Valdir. O cara conhece tudo de Star Wars. Mas aí, Felipe, como que tá aí? Fala para nós onde galera. você está agora, trabalhando, que região do país, desbravando esse mundão nosso aí. Pois é, pessoal, boa tarde aí. Primeiro, parabenizar vocês aí por essa iniciativa, porque é muito legal poder juntar para trocar ideias, né? Eu acho que isso não é só sentar, tomar cerveja, fumar maconha, mas também ter uma resenha legal para discutir de forma coerente, de forma tranquila, respeitando diferentes pontos de vista. Eu acho isso muito bacana. Então, parabéns para vocês aí. Pode me chamar toda semana, se quiser, que eu estou dentro. Se quiser, estou à disposição. Que legal, acho que conhecimento é para ser compartilhado, não é para ser guardado, não. Vocês vêm lembrar. Vamos primeiro, né? A primeira pergunta, né? Eu estou no Espírito Santo, agora especificamente no município de Serra, onde eu moro. Serra, ela faz parte geograficamente falando, faz parte da região da Grande Vitória, da região metropolitana, que é composta por Vitória, capital, Vila Velha, Serra, onde eu estou, Cariacica e Viana. Então, hoje, a região metropolitana já está em risco alto para a Covid, é uma classificação do Ministério da Saúde. Então, tem risco leve, moderado, risco alto e risco extremo. Hoje, a gente está no risco alto, a Grande Vitória, e que o governador não descarta a possibilidade, a partir de semana que vem, fazer o tal do lockdown, né, que é só aberto, só comércio de extrema necessidade, que é farmácia e supermercado, mais nada. Então, esse é o cenário. A gente já passou das 120 mortes, muitos casos, e aqui a quarentena não está sendo respeitada, principalmente nas áreas de periferia. Não existe. Parece que a gente está normal, não parou. Comércio aberto, essas filas desumanas na Caixa Econômica Federal, em todas as agências, em todos. Aumenta o horário de atendimento, aumenta o número de funcionários e a fila não diminui. Então, a gente vê aí que essa pandemia está mostrando diferentes caminhos que nós precisamos trilhar depois. Por exemplo, está mostrando aí como além da nossa desigualdade, o analfabetismo digital, por exemplo. Boa parte dessa galera que está na Caixa está porque não sabe nem o que é aplicativo. Não sabe a ferramenta, não tem celular, as pessoas não têm acesso à internet. Então, por mais que a gente esteja aqui no Espírito Santo, na região sudeste, a região mais rica da federação, a gente tem uma parcela desgraçada no que tange o número que a galera que está sem nada, não tem acesso a nada, principalmente e também acesso à internet, né? Já que hoje a gente está aí nessa sociedade digital. E trabalhar como jornalista hoje é uma preocupação dobrada, né?
porque a gente tem a questão do Covid, a gente acaba se relacionando do governador daqui. Semana passada eu estava entrevistando o governador e hoje eu estava entrevistando populares na fila da Caixa. Então, assim, eu acabo passeando aí por todas as esferas sociais e a gente acaba se relacionando com todo tipo de gente. Então, aumenta o risco e o medo de pegar essa desgraça, né? Que todo mundo fala, mas só mata velho, e 25% das mortes no Brasil são de jovens, né? São de pessoas com menos de 60, menos de 40 anos. Então isso é assustador para a gente, por mais que a gente não está imune, né, ao vírus, por mais que o morador do Palácio do Planalto diz que ele tem porte de atleta, que é tranquilo. Hoje, por exemplo, eu ouvi na padaria um senhor discutindo lá, porque hoje, agora, a partir dessa semana, o uso de máscaras dentro dos estabelecimentos é obrigatório. Um idoso dizendo que não, estão enterrando o caixão com lajota em Manaus, e tudo isso é mentira, estão querendo derrubar, enterrar o Bolsonaro junto com os caixões. Então, a memória coletiva da parte da sociedade não acredita na doença. Né? Então, não é o cara... A pessoa desqualifica a pessoa Bolsonaro, mas quem está falando é o presidente. Então, tem um local de fala aí de uma liderança que quem tem um grau de instrução mais reduzido acaba comprando a ideia e não respeita como é que fala, o isolamento, não respeita o uso de máscaras, não respeita nada. E pegando aí a falta de respeito como caminho, falar então, né, já que vocês lembraram, no domingo, no dia 7 de abril foi o dia do jornalista, e domingo passado, né, no último domingo, já que hoje nós estamos aqui na quinta-feira, domingo passado a gente teve então o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. E todos sabem, né, que a liberdade de imprensa é um dos pilares de qualquer sistema democrático. Se não tem imprensa livre, a gente não tem como confiar nas instituições, a gente não tem como confiar em nada. Então, por mais que... É claro que a mídia, ela tem... Eu falo mídia de uma forma bem geral, a gente tem muita culpa, a gente erra muito mesmo, mas colocar tudo na responsabilidade como se fosse a responsável por tudo que está acontecendo, isso aí é muito complicado, né? Então, no dia da liberdade de imprensa, que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia, a gente tem um protesto em Brasília no meio de uma pandemia. Isso parece roteiro daqueles filmes psicodélicos sul-coreanos, assim, um negócio surreal. No meio de uma pandemia, um presidente se reúne com um grupo de apoiadores da ditadura, de apoiadores do fechamento do Congresso, de apoiadores do fechamento do STF. E apoiadores pedindo não só a volta da ditadura, como a volta do AI-5, que foi o ato institucional número 5, promulgado em 1968, que, além de fechar o Congresso, além de fechar o Judiciário, calou a imprensa. A gente teve, na década de 70, uma epidemia aqui no Brasil de meningite, que ninguém ficou sabendo, morreram mais de 4.000 pessoas, porque a ditadura não achava bacana divulgar números de pandemia, de epidemia, de surto, não acontece nada. Então, agora vamos imaginar essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo de escuridão, sem a luz dos veículos de comunicação, sem a luz da ciência. Imagina só como que a gente ia se preparar, como que ia fazer mais leitos, como é que ia ter respirador. Porque se a gente fosse depender só do governo federal, a gente estava fodido, porque o governo federal subestimou a própria doença, né? Subestimou, né? Tirou a gravidade da doença. E eu falo aqui, queria até deixar claro, porque o Tavinho me conhece, mas vocês não me conhecem, né, de intimidade, eu falo aqui não como militante de esquerda, de direita, que eu não sou filiado a partido político nenhum, e esse ano, depois de quase 10 anos no Espírito Santo, eu transferi meu título de cruzeiro para cá. Nem te contei, Tavinho, transferi o título para cá. Então, assim, o que eu falo aqui é de experiência profissional, de dia a dia, e de estudante da comunicação, porque o meu mestrado é em sociologia política e dentro das minhas pesquisas está mídia, está fake news. Então, a gente estuda isso, né? E eu fico até chateado, porque a gente estuda, e hoje o cara que faz um vídeo no YouTube com imagem de coisas descontextualizadas é o que tem view, é o que torna verdade, né? E a gente vê que a gente está no momento que os pesquisadores chamam de pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a verdade da conveniência. Você acredita naquilo que é conveniente para você. Como é que fala, né? A questão da mamadeira de piroca, é legal, é verdade. Existe um kit gay, existe um movimento gaysista que vai acabar com a sociedade. E é uma mentira. E se antigamente uma mentira contada 1000 vezes ela virava verdade, hoje uma fake news, um boato, uma notícia falsa compartilhada, ela ganha um espaço inimaginável, né? Tanto que as eleições de 2016 nos Estados Unidos foram decididas com as fake news, né? Assim como as de 2018 aqui no Brasil. E de um lado, fake news da esquerda e fake news da direita. Não tem o espectro ideológico, ele é totalmente democrático para fake news. Todo mundo produz.
Então, é assustador. Então, assim, que nem no dia, agora agora já com a pandemia, que o governo federal emitiu o primeiro decreto falando da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Né? Depois, 3, 4 horas depois, ele suprimiu esse artigo do decreto. Mas eu postei isso no Instagram informando, olha que absurdo que o governo federal... As pessoas me chamaram de mentiroso. Não, você está mentindo. Você está mentindo. Calma aí, porque eu gosto de ir na matéria-prima. Eu fui na MP. Eu li a MP. Falei, caralho, é isso que eles estão querendo fazer. Então, assim, hoje... Aí por que começaram a cair de pau para cima da imprensa? Porque o presidente da República foi no Twitter e disse que a imprensa estava mentindo, que não era isso. E era. Só que ele... Isso é o triste, assim. Não é a questão de vaidade profissional, não é. É que, infelizmente, eu fico pensando... Hoje, por exemplo, eu vi uma porrada de gente usando máscara. Cada dia que eu estou andando na rua, eu vejo mais gente usando máscara. Isso é informação, as pessoas estão se informando. Né? Então, isso é um resultado do trabalho. Então, o cara pode entrar, invadir o meu ao vivo, falar que a mídia é mentirosa, que a mídia é um lixo, que eu vou eu vou continuar acreditando que ele está totalmente equivocado, errado. Então, está muito complicado trabalhar. E assim, é extrema, tudo que é extremo, né? Seja da esquerda, da direita, da frente para trás, tudo que é extremo, tudo que é demais, uma hora o caldo entorna. E a gente está com esses políticos de extrema direita, e eu trago a realidade aqui para o Espírito Santo, que vocês me perguntaram como está aqui. Em setembro do ano passado, eu precisei ficar 2 meses sem rede social, porque eu fui fazer um deputado aqui, um deputado estadual, inclusive um deputado que foi o responsável pela organização da greve da Polícia Militar em 2017 no Espírito Santo. Greve esta que matou 212 pessoas. Aí vocês vão falar assim, mas morreu vagabundo só. 70% das vítimas não tinham passagem pela justiça. Então, e esse cara é o responsável. E como troféu, ele foi eleito como um dos deputados estaduais mais votados aqui do Espírito Santo. E o ano passado, ele encomendou um crime na Assembleia. Vou dizer que houve um crime, houve um homicídio aqui em Vitória, um homicídio horrível, que uma mulher foi morta, e ele, revoltado com a situação, que eu acho que tem que se revoltar mesmo, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho 10 mil aqui no meu bolso. Quem mandar matar esse vagabundo? Isso não merece estar vivo, não. Eu tiro do meu bolso quem matar esse vagabundo aí. Não vale da onde ele está localizado. Quem me entregar, eu tenho um contato dele. Eu quero pagar 10 mil reais para matar. Então, esse foi ele, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, ele encomendou um crime que não sou eu que estou falando que é crime, é o Código Penal. E eu fui, então, depois que repercutiu essa fala dele, eu fui entrevistá-lo. E fiz as perguntas que precisavam ser feitas. E essa entrevista ela foi gravada na íntegra e ela foi disponibilizada em grupos de WhatsApp. Boa parte desses grupos de policiais militares e policiais civis, que começaram a me ameaçar nesses grupos de WhatsApp. Quem me procurou na faculdade, que eu dou aula, foi o chefe da Polícia Civil que dá aula junto comigo, falou, pior do que bandido é policial bandido. Então, hoje, esse é o cenário que a gente está inserido. É claro que para quem está um pouco mais afastado das grandes cidades, a percepção é menor. Ela existe, mas ela é um pouco menor. Mas aqui está muito complicado, galera. Eu estou falando demais, eu quero abrir aqui para você quiser fazer perguntas, se você falar também, para não ficar falando demais, para não tomar conta do espaço. Eu queria falar assim, Felipe, você poderia falar rapidamente assim, sobre a sua carreira jornalística, onde você já trabalhou, o que você já cobriu, para as pessoas que possivelmente não te conheçam, se interem de quem é você, para te seguir depois na rede social, te ver os seus trabalhos, até aqueles que são polêmicos, com pessoas que atrapalham a gravação, né? Viraram memes, né? Viraram memes, E a internet eternaliza isso, né? Ela tá eterno. Agora, memes eterno não vai. Todo mundo, de vez em quando, desenterra. Então, vamos lá. Eu entrei na faculdade de jornalismo da FATEA em 2006. Foi 2006. Eu vou falar da experiência como jornalista. Já lavei carro em cruzeiro, fiquei 6 anos servindo o quartel, fui militar. Então, quando eu vou falar de militares também, eu não falo porque eu não gosto de milico. Eu fiquei lá 6 anos, então eu esperei boa parte da minha vida dentro do quartel, de fardado. Mas depois eu acho que tanto tempo preso dentro do quartel, eu quis ter liberdade. E sempre acreditava que a minha liberdade de trabalho, a minha forma de se comunicar se encaixaria no jornalismo. Então fui, Tavinho sabe, já era um desejo de criança. Eu jogava futebol de botão, narrando o jogo, gravando no toca-fita. Então eu sempre gostei de comunicação, já que hoje é o dia do comunicador, o dia que a gente grava esse encontro.
Aí depois eu fiquei, no segundo ano de faculdade, eu comecei a estagiar na Rádio Cultura de Lorena, que hoje não pertence mais à FATEA, mas antes era uma parceria, ela funcionava dentro da FATEA. Eu fiquei na Rádio Cultura 2007 todo, aí 2008 eu entrei na Rádio Metropolitana, aí do Vale, né? Eu cobria Cruzeiro e Cachoeira Paulista, eu era correspondente dessas duas cidades. E paralelamente a isso, eu comecei também a estagiar na Rádio Cruzeiro. Então, eu aproveitava o material, produzia para a Metrô, produzia para a Rádio Cruzeiro. E foi a minha primeira experiência com rádio e depois na Metropolitana. Então, primeira experiência com microfone. Aí depois, em 2008, a Xuxa foi eleita prefeita de Cruzeiro. Eu trampava eu trampava no jornalismo da cidade, cobria Cruzeiro. Ela me convidou para trabalhar com ela na prefeitura. Eu fiquei 2 anos na TV Cruzeiro, 2009 e 2010. Em 2010 eu também trabalhava na TV Cruzeiro e na Editora Santuário de Aparecida. Fiquei 1 ano e 2 meses lá. Aí depois eu troco os dois e vou trabalhar na Canção Nova, porque nessa época eu já tinha me formado, eu comecei a fazer pós-graduação em telejornalismo no Rio. Então eu queria trabalhar com televisão, e a TV Cruzeiro, por mais que com toda a sua precariedade, foi a minha escola, porque foi onde, se eu me tornei um profissional com uma narrativa diferenciada, não que eu seja melhor, não, mas que eu busco uma forma diferente de contar história, usando a convergência da internet, tudo. E isso a TV Cruzeiro foi uma escola, porque lá a gente tinha liberdade para criar, por mais que seja incoerente. As pautas que não eram da prefeitura, que não tinha interferência da prefeita, por isso que tem interferência, tudo tem interferência política, né? A prefeita tinha uma interferência política na TV, mas só que as pautas que eram fora de Ana Karen, a gente fazia o que a gente queria, então a gente criava, a gente brincava no texto, então foi uma escola. Então eu fiquei na TV Cruzeiro, depois troquei TV Cruzeiro e Aparecida por Canção Nova, fiquei 1 ano na Canção Nova, e depois vim para o Espírito Santo. Cheguei aqui em dezembro de 2011, e em dezembro agora completa aí 9 anos de Espírito Santo. Hoje eu trabalho como professor na Estácio aqui em Vitória, sou professor dos cursos de jornalismo e publicidade, trabalho na TV Tribuna, já vim para trabalhar aqui na TV, que é afiliado do SPT, e criei então, cavei um espaço dentro da emissora, que é uma emissora popular para público CDE, então consegui construir uma narrativa que teve uma aceitação legal, e é o que eu gosto de fazer. Eu acho que meu irmão sempre fala pra gente, pô, você tinha que estar fazendo outra coisa, mas eu ainda acho que eu tenho que contribuir. Eu acho que a minha voz, por mais que se soe romântico, eu acho que a minha voz ainda tem peso. Quando eu falo, as pessoas respeitam. Eu acho que isso não foi da noite pro dia, estou aqui há quase 10 anos, e a gente conseguir ter um sucesso profissional, ter um reconhecimento profissional num lugar que não é seu, pior ainda, né, não é o meu estado. Hoje eu conheço melhor o Espírito Santo do que o Vale do Paraíba, não digo nem o estado de São Paulo, que é grande pra caralho, não conheço. Mas hoje eu conheço o estado do Espírito Santo de norte a sul. Então, pode ser pequeno, também tem toda essa questão geográfica. Aí, estou dando aula, sou professor vivo, então eu acabo respirando o jornalismo pelo menos 12 horas por dia. Que não é só o meu trabalho profissional de ir para a rua, e como é também dentro de sala de aula ensinar. Né, e falar um pouco da questão jornalística, não só de técnica, de conceito, né, e também na publicidade, mas trazer um pouco daí a minha bagagem na sociologia para poder humanizar um pouco, né? Porque por mais que a publicidade ela queira vender a ideia de uma caneca, ela está vendendo para pessoas, então a gente não pode nunca desconectar do ser humano. Então é o tipo de narrativa que eu busco e é o tipo de mantra também que eu levo para dentro de sala de aula. Muito bom. Eu acho interessante isso também, porque eu vejo como eu sou designer e você é um profissional de comunicação e de jornalismo, eu vejo assim que o seu trabalho você também trata como diversão e hobby. Tipo assim, alguma coisa que traga um gosto para a vida, né? Não é trabalho. Apesar às das vezes matérias, é feio até colocar o nome trabalho, né? Hã? Apesar das matérias às vezes ter um tom pesado, mas eu estava vendo algumas reportagens dele, levam um tom leve, ele procura levar um tom leve, né, dinâmico, que seja sutil também. Alguns detalhes são lógicos, são de importância, relevância, são reivindicações populares que eu acho que as pessoas não têm voz, né? Pode falar. Mas você acaba levando de uma maneira chega ao ouvido do destino, né? Isso que é importante, né? Você não fala ao vento. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que
se eu for designer, se eu for publicitário, se eu for fotógrafo, independente do meu segmento profissional, eu tenho que conhecer para quem que eu estou vendendo meu produto ou serviço. No meu caso, quando eu falo vender, não é questão que eu estou me vendendo, mas é questão de eu vendo uma ideia de que se a pessoa precisa saber sobre o auxílio emergencial, e quem é esse público? É um público CDE, é um público pobre, fudido, que é um público sem instrução, eu tenho que buscar diferentes ferramentas linguísticas, de ironia, de humor, enfim, viajar nas ideias para poder fazer com que as pessoas entendam. Porque eu acredito que a melhor comunicação é aquela que é compreendida, não é aquela que é mais bonita, aquela que é mais... Eu acho que a função jornalística é essa. É você pegar um assunto atual, né, e transportar para o seu público, né? O que interessa hoje, a matéria que deu notícia hoje. Pô, como que você vai transformar essa notícia para o público que você está correspondendo, né, cara? Então, assim... usar a mesma linguagem, né? A mesma linguagem, né? Na verdade, eu acho que... Um assunto hoje geral que as grandes mídias, né, 8h30 da manhã você já está escutando, você tem que tentar levar isso de uma outra maneira, que as pessoas entendam, né? Sim. Tavinho, você ia falar alguma coisa aí? Isso aí, Gustavo. Não, então, eu acho legal, não é porque é meu irmão, mas a questão de lidar com o povo. Se você for muito elitista, o jornalismo de elite ele não vai conseguir atingir o povo. Porque o povo vai ler uma matéria elitista, ele vai ver que tem uma linguagem complexa, ele não vai conseguir absorver da forma que seria legal para ele. Agora, já no caso que eu vejo nas matérias do meu irmão, é que ele acabou se adaptando ao povo, entendeu? Então, acho que a dificuldade para a comunicação acaba aí. A comunicação não tem ruído, né? Ela acaba sendo perfeita. Chico, aproveitar que você está falando aí, e a sua linguagem fotográfica? Fala para nós. Primeiro, então, fala pra gente também, dá seu currículo aí, né? Eu comecei na fotografia há 17 anos atrás, até estou aí conversando com o meu mestre Valdir aí, o cara que me deu vários toques, que na verdade eu comecei... Eu gostava muito de fotografia e de vídeo, só que eu não conhecia nada e acabei indo trabalhar no estúdio, caí de paraquedas no estúdio. Aí aprendi muita coisa com o Valdir. Através desse estúdio, eu trabalhava só com vídeo, eu acabei me interessando por fotografia. Já era o fotógrafo da família, fazia as fotos com a máquina do meu pai e tudo, só que naquela época eu acho que era bem mais difícil aprender fotografia, até por conta do filme, né, que era muito caro, né, cara? Então, você tinha que revelar o filme, então isso eu acho que impossibilitava uma evolução rápida igual é hoje, né, cara? Hoje você pega uma câmera, ela tem um review, você consegue ver o seu trabalho na hora. Antes não era assim, né? Então, eu sou da época do filme ainda cheguei a fazer casamento com filme e tudo. Depois desse... Fala, Valdir. Não, termina. Eu ia atrapalhar a sua fala. Depois eu... Não, pode falar. Não, eu falo que tudo que hoje é digital, que vem muito mastigado para os profissionais, eu acho que tende a não ter o mesmo valor de quando você tinha que ter um olhar clínico para utilizar a objetiva, o ISO. Antes era contemplativo, né, cara? Você tinha um filme de 24 poses, você olhava cada foto, você dava atenção para cada frame. Já no caso de hoje, não é assim. Você tira 500 fotos no celular, passa correndo sem ver o frame todo. Na verdade, não tem mais esse cuidado, essa contemplação com a fotografia. Você pegar um álbum como era antigamente... Chico, desculpa aí, mas você tinha 24 cliques, né? Então, assim, 36... Sim, 24 cliques. Você fala, cara, eu não 36. Posso errar. Das 36, alguma tem que ser boa, né? E hoje não, cara. Aí não é que banalizou, mas esse medo de errar acabou, né? Eu posso errar quando eu quiser. Eu posso tirar 9.000 fotos e escolher uma. Mas ainda tem gente que erra, por exemplo. Ainda ela tem um sistema de segurança que é para você não fotografar sem cartão. Eu já ouvi casos de pessoas que fotografaram um casamento inteiro e foram ver depois que não tinha cartão. Entendeu? Isso. Então, quer dizer, é duro. Então, na verdade, a tecnologia, eu acredito que ela tenha ajudado muito, até porque antes era muito mais difícil mesmo, né, cara?
Só que também essa questão da banalização aconteceu sim. Eu acredito que aconteceu até porque você vê que o mercado... eu costumo falar que você não pode pegar um bisturi e falar que é médico, mas você pode pegar uma câmera e falar que é fotógrafo, entendeu? Verdade. E ninguém, igual até no caso do meu irmão também, hoje em dia todo mundo sabe que o meu irmão fez faculdade, mas tem gente que não faz faculdade e é jornalista, né? Então, mesmo o cara não tendo todo um aporte que eu acho importante, que acho que todo mundo que estudou sabe que a teoria, sim, ajuda muito a construir até um novo pensamento, porque não estou falando só de técnica, porque o Valdir sabe disso, na faculdade você não aprende técnica nenhuma. Na faculdade não tem técnica. Sim. Certo? Faculdade é conceito. Então, depois a técnica é igual você, João. Você está aí na lida. Você sabe que você tem o conceito, depois, independente do equipamento que você comprar, você vai aplicar esse conceito do mesmo jeito. Mesmo que ele seja... Agora você controla a mesa pelo iPad, mas antes não era assim. Não. Né? No meu caso, eu ainda falo que tem um agravante, né, cara? O cara pode ter a tecnologia que for aprimorada, mas se ele não tiver ouvido, então, assim, não vai adiantar nada, né? É o olhar, né, do fotógrafo, é a análise do jornalista, porque, cara, o que basta você ter equipamento se você não tem a audição perfeita, né? Você não consegue... É igual a câmera não faz foto sozinha, né? As 31 bandas de equalização. Muita gente conhece grave, médios, agudos, né? Eu conheço 31. Então, o meu ouvido foi treinado durante 20 anos a escutar qual faixa que está dando microfonia, qual faixa que está, né? Se você falar o seu áudio que eu estou recebendo agora, eu falo para você que frequência que você está falando para mim. Então, assim, mas isso foi o quê? Técnica aprimorado a exaustão de trabalho, né, cara? E outra coisa, né? E a questão também que vale principalmente para quem trabalha com comunicação, né? E nisso trabalha com pessoas, é a questão da sensibilidade que o fotógrafo precisa ter, o cara da imagem, o cinegrafista precisa ter, o repórter, o jornalista precisa ter, todo mundo precisa ter, e a sensibilidade não só de executar a técnica, mas de executar a técnica dos sentidos, que é saber enxergar, né? Não só ver, mas também enxergar, e não só ouvir, mas também escutar. Né? Porque eu posso ver e não ver, escutar. E eu pego um exemplo, agora no começo do ano, que foi a cobertura mais difícil para mim como profissional, que foi uma enchente terrível que devastou um município aqui no interior do estado, que chama Iconha. Né? Naquelas chuvas de janeiro, ali de meados de janeiro, acabou com a cidade. 99% do comércio da cidade foi afetado, direto ou indiretamente. Nossa. Assim, o caos. Assim, eu nunca agora com a pandemia já é outro tipo de cobertura, mas assim, de desgraça eu nunca tinha visto tanta coisa. Mas eu tava no terceiro dia de cobertura, eu comecei a ir para lá todo santo dia. No terceiro dia de cobertura, eu andando com lama praticamente no joelho, com dificuldade de andar, um cara me chamou: "Ô, repórter, vem cá", longe. Eu falei, puta, que eu cheio de coisa para fazer. Eu falei, não, mas eu preciso dar atenção para esse cara. Esse cara tá com a lama no pescoço. Se ele me chamou é porque ele quer falar alguma coisa importante. Que pode não ser importante para mim, mas é importante para ele. Aí eu peguei, atravessei a lama e falei com ele. Falei, fala, meu irmão, como é que você tá? Ele, tá, não sei o quê. Papai falou assim, eu queria mostrar para você algo que tá dentro da minha casa. Você se incomoda? Eu falei, meu Deus, só tem um corpo lá dentro. Puta que pariu, o que será que tem na casa desse homem? Eu falei, não, claro que não. Aí nós entramos na casa com lama no joelho, a casa toda lameada. Aí ele pegou, chamou a mãe dele e falou, mãe, abre aqui a porta. No que ela abriu a porta, eu falei, o que é que tem aqui? Tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que ficou intacta, uma imagem de quase de 1,5 m que ficou intacta. Aí você vai falar assim, mas o Felipe é católico? Não, eu não sou católico, já tem pelo menos uns 15 anos que eu não vou à missa, que eu não faço, que eu não tenho nada, eu não tenho religião. Confio em Deus, tenho minha espiritualidade, mas não sigo religião. Mas aquela cena me tocou. Eu falei, caralho, puta que pariu. Eu peguei e eu não fiz nada. Eu dei um abraço no cara, dei um abraço na mãe e saí. No que eu saí, eu falei, caralho, eu não registrei isso. E o cinegrafista não estava comigo. Eu peguei o celular, falei, você pode se eu gravar? Não. Aí peguei e gravei um vídeo. Aí isso na terça-feira, no terceiro dia de cobertura. Quando era quarta-feira de manhã,
eu publiquei esse vídeo na terça-feira à tarde, quando eu cheguei em casa, publiquei o vídeo viralizou. Aí quando foi na quarta-feira de manhã, eu abro o Instagram, na TV, quando eu cheguei, tinha uma mensagem do Vaticano, a jornalista brasileira que trabalha na Rádio Vaticano, falando assim, ó, seu vídeo chegou aqui, a gente quer conversar com você. Aí eu falei, malandreado, eu falei assim, vou aproveitar. Falei assim, ó, vocês não querem que eu ajude vocês na matéria? Eu tô indo para lá agora, eu vou atrás da família, gravo entrevista, fiz tudo para eles, mano. Meu nome foi, eu entrei como entrevistado e como colaborador da matéria. Mas não pela vaidade da matéria ter chegado no Vaticano. Mas, poxa, de ter despertado em minha acessibilidade, falar assim, eu vou ouvir esse cara tem alguma coisa importante para falar. Então, eu acho que falta, às vezes, na mídia, é que aquela história que você está contando, a história não é sua. Você conta, mas a história é da pessoa. E para você pode ser uma história de merda, mas para ela é a história da vida dela. E nesses dias eu fui gravar uma reportagem sobre um jardim. Uma mulher que toma conta de um jardim. Mas o que tem de notícia nisso? Isso é questionado. Qual é o valor notícia? Mas para ela, era o jardim da vida dela. Ela dedica 8 horas. O jardim é o diferencial do bairro. Num bairro todo cinzento, o jardim se destaca. E ela chorou. Ela falou assim, eu nunca chorei tanto na minha vida. Fiquei emocionado com a forma que você escreveu a matéria. Porque eu tinha que entender que a história é dela, o jardim é dela, o jardim é a vida dela. Então eu preciso ter essa sensibilidade de não só contar a história dela, mas poder também motivar algo em quem está assistindo. Então acho que a sensibilidade ela é indispensável. É indispensável. Você fazer uma leitura, né? Para toda profissão ela tem que ser feita uma leitura. A leitura antes que eu falo, porque você sair com uma pauta, é simples. Você sai, vou captar aquilo ali que alguém mandou fazer e beleza. Mas olha quanta coisa que você contou pra gente que você poderia ter perdido por causa de seguir uma pauta, né? Mas seguir que eu falo assim, essa filho leitura... da pauta. É o filho da pauta. É o filho da pauta. Eu falo que o técnico de áudio também, ele tem essa preocupação que nunca teve, sabe? Eu sempre falo com meus funcionários o seguinte, você tem que fazer uma leitura primeiro do ambiente, porque o áudio, o som, ele tem que chegar, ele é o elo de ligação entre o músico, o cantor, a banda e a plateia. Que seja qualquer plateia, que seja um show no ar livre, seja um casamento, não importa. Mas se você não fizer uma leitura de quem está escutando, pode ser que você desgrace a noite do cara, entendeu? Por quê? Se tem pessoas acima de 80 anos, você vai incomodar com um som mais alto. Se tem pessoas jovens que querem escutar um som mais alto e você abaixa o som, você também vai incomodar os mais jovens. Então, assim, você tem que dimensionar a sua profissão, mas antes você tem que fazer uma leitura do ambiente. E o repórter, do jeito que você está falando, é a mesma coisa, né? Você sair na rua, cara, mas quanta coisa que você pode achar no meio do caminho que seja útil, né? Seja útil para a humanidade. Mas essa percepção toda a mídia, ela é compreensível porque a gente não aprende na escola como consumir um jornal, como assistir uma televisão, como ter um olhar crítico. Então, hoje, a gente não sabe. Aí você vai chegar... Eu, por exemplo, eu fui aprender gêneros jornalísticos que eu deveria ter aprendido no ensino médio, que é entender o que é uma crônica. Eu deveria ter aprendido no ensino médio, não aprendi. Eu levei o ensino médio nas coxas. Então, eu fui entender isso trabalhando. Mas a maioria não vai ser jornalista. A maioria vai ser qualquer coisa. Então, ela não sabe consumir, ela não sabe diferenciar o que é um fato noticioso do que é uma mentira. Ela não tem capacidade. E isso é um problema crônico, é um problema que a gente tem que resolver. Porque é muito grave, é muito grave. Hoje, por exemplo, o cara chegou e falou assim, ainda bem que vocês são do SBT, senão ele tinha quebrado o equipamento de vocês. Tá sim, o ódio à Globo, por exemplo. Isso. Sabe? É uma coisa que não dá para entender. É uma coisa que não dá para você tem todo o direito de gostar ou não gostar, de concordar ou não. Agora, você desrespeitar, você chegar a agredir, né? Então, é muito da pessoa não entender o que é o jornalismo. Porque se a gente conseguir, se o Mensalão depois virou Petrolão, que depois virou Lava Jato, que depois teve Lula preso, foi porque a mídia deu também. Porque antes, na época do Mensalão, não tinha Facebook, não tinha meio ou mal Orkut. Como é que a gente ficou sabendo dos escândalos do Mensalão, do José Dirceu? Não foi pelo Facebook, não foi pela live, foi pela imprensa, foi pela mídia impressa, foi pelo rádio, foi pela TV. Então, assim,
Claro que os veículos de comunicação têm suas falhas, que também não são meninos, né? São empresas Mas privadas. qualquer setor, né? Qualquer setor tem. Qualquer setor. Mas aí, então é isso que é muito complicado. As pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem, mas o cara tá falando... Não, às vezes o cara é um especialista, ele escreve um artigo de opinião no jornal, ele tem a opinião dele. Não é do jornal, é a opinião dele. Mas a pessoa não sabe diferenciar. Não. Eu ia falar isso mesmo, a questão da opinião do jornalista pessoal, diferente do se passar para a população como uma coisa neutra e informativa. Eu acho que as pessoas também confundem muito isso aí. Sim, e a pessoa não tem mais, por exemplo, quando a imprensa fala que o Bolsonaro tentou interferir, por exemplo, estou falando de interpretação de texto, não é interpretação política, que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, isso é grave porque a Constituição diz que a Polícia Federal é um órgão de Estado, não é de governo. Então, a Polícia Federal não é do governo. Imagina na época da Lava Jato, se a Dilma pegasse o telefone, ô Lula, tô sabendo que a Polícia Federal vai te prender, hein? Imagina que bagunça que seria. Isso não existe. E as pessoas estão normalizando o caos, o absurdo. Não é porque não pode, que a imprensa não gosta do Bolsonaro, porque, segundo a Constituição, a Polícia Federal, assim como as Forças Armadas, são órgãos de Estado, não são órgãos de governo. Elas não atendem os interesses do presidente, mas o interesse da nação. Então, quando o jornalismo publica uma matéria criticando isso, ele está fazendo o que deve ser feito, que a missão do jornalismo é fiscalizar o executivo, o judiciário e o legislativo. É isso, é simples. É simples. O problema do Brasil hoje são 2 pontos. Respeito e interpretação de texto. Simples. É esses 2 pontos que a gente sofre hoje. Em todos os segmentos, todas as esferas. É verdade. As pessoas não entendem e querem acreditar naquilo que está na cabeça dela. Mas isso é interessante, acho que em toda a área sofre sobre isso. Ô, Chica, vamos falar da foto, cara, que eu gosto demais, uma foto que você fez. Foi em São Luís do Paraitinga, eu acho. Não Qual foi? foto? Tem um senhor fumando? Um senhor, cara. É muito boa essa foto. Primeiro porque Como foi aquela foto dela? Então, aquela foto, o Felipe sabe disso, remete muito à minha vida, porque eu nasci no meio do cigarro, né, no inferno. Meus avós paternos fumavam, meus avós maternos fumavam, meu pai fumava, minha mãe fumava, e eu cresci no meio do cigarro. E meu avô acabou morrendo e eu não tive chance de ficar fotografando ele, né? Acabou que, na verdade, você sabe como é que é esse negócio de evento aí, a gente vivia dia de semana, a gente está correndo para fechar, no final de semana a gente está fazendo. Então, aí quando eu vi aquele senhor, lembrou muito meu avô. E primeiro que eu tenho várias fotos dele, né? Na verdade você não viu todas ainda. Eu tenho dele tomando Guaraná Antártica também, que ele tá com a mesma cara boa que tá fumando. Boa. Tá tomando Guaraná Antártica, aquele suando, sabe, bem gelado. Sei. Docinho, e aquilo, né? foi... delícia. E aquilo foi no meio do carnaval, né? Sim. Então, na verdade, a loucura é essa também, que na verdade carnaval acaba que todo mundo acha que só vai jovem. E lá em São Luís do Paraitinga tem muita gente idosa que sai para pular carnaval. E gosta, né, cara? Eu falo assim... Sim, é bem tradicional. Tradicional que eu falo assim... Sim, é que lá tem o lance das marchinhas, né? Então tem um concurso, então tem toda uma história antes do carnaval. Não é só os 5 dias, né? E os avós, né? Ou os pais que moram lá e os filhos estudam fora, eles aguardam esse momento de reencontro com a família, né? Exatamente. Então, lá, né, juntos. São Luís do Paraitinga é um lugar que tem muito isso, a tradição, né, das coisas, que eu acho muito interessante. Né? A questão da festa do Divino lá, que eu acho mais legal que o carnaval ainda. Entendi. Acho que a festa do Divino todo mundo que pudesse ir, deveria ir, porque é muito bonito mesmo. Todas o jongo, a dança de fita, tem no final a procissão, cara, que é linda, né? Que tem os anjinhos, cara, que eles fazem bem no final da tarde, que pega o sol dourado, assim, é lindo. É lindo. Muito bacana lá, São Luís do Paraitinga. Gosto muito. Oi, gente, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso papo de quinta. Não, a gente precisa jogar aquilo que eu falei lá que eu conversei com você. Chica e Felipe, o que vocês acham da questão do vídeo vertical nas redes
Então, cara, o vídeo vertical acabou virando uma necessidade, eu acho, né, Valdir? Por conta do jeito que a gente... tem aquela história das telas, né? A gente tinha que a primeira tela foi o cinema, a segunda a televisão, terceiro o computador, a quarta o celular e a quinta a mídia out of home. Hoje a primeira tela é o celular. Hoje você assiste TV vendo o celular. E eu acho que a questão do formato acabou se popularizando e não tem mais como sair dessa porque todo mundo vê tudo no celular. Então acho que a questão do vídeo vertical, eu prefiro o vídeo horizontal. Porém... Não, e a questão da demanda mesmo, só reforçando o que o Tavinho acabou de falar, que eu chamo ele de Tavinho, viu, gente? Eu gostei. Não tem como. Bonitinho. Era ele e minha avó. Era ele e minha avó. Agora, a questão da verticalização, né? O sociólogo do século passado, o McLuhan, ele fala dos meios de comunicação como extensão do próprio corpo. Mas quando ele vai falar disso, ainda não existia celular. Ele estava falando do telefone fixo e da televisão e do rádio. Então agora a gente tem o celular. Ninguém faz mais nada sem estar com o celular. E a máquina de escrever. A pessoa está assistindo Netflix. Tudo que era. Então não adianta. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Meirelles, né, o cineasta, os dois papas, né? Ele estava falando sobre o filme. Aí ele estava falando sobre que perguntaram para eles o que ele gosta mais de produzir para a tela grande ou para o Netflix, né? Ou para o streaming. Ele falou que ele gosta, da mesma forma que o Tavinho falou que ele é do filme, ele falou assim, o negócio é filmar, o negócio é tela grande, não é streaming, não é assistir. Quando eu penso num filme, eu não penso num filme para o cidadão assistir no celular, eu penso num filme para ele assistir na tela grande. Mas, como ele falou, mas como que a gente vai... Não tem como fugir disso. O ano passado, por exemplo, o Oscar de melhor filme foi para um filme de streaming. Não tem mais como. Tá tudo junto e misturado, é a convergência. Não tem como mais separar. Agora é tudo junto e misturado. Eu acho também que a questão do vídeo vertical, que é de fácil acesso ali num mecanismo, num dispositivo como o celular, ele é um gadget, uma segunda estética que, de certa forma, ele te traz para mais próximo do comunicador. Vocês não acham, por causa da disposição, enquadramento, ele dá uma sensação, né? assim, de pessoal. Ele te deixa mais pessoal do que o 16:9, que já está, como assim, você já está numa moldura distante, né? E dessa forma você enxerga até melhor a pessoa, parece que está falando cara a cara com ela. Hoje em dia eu gosto pra caramba de produção, assim. E é por isso que agora mudou, por exemplo, as últimas eleições deixaram muito claro que mudou a forma de fazer política. Agora vai ter que fazer pensando no celular, desse contato íntimo mesmo, de proximidade. E não adianta mais, por exemplo, nas eleições de 2018, pela primeira vez, né, na história desde a redemocracia de 85 para cá, é a primeira vez que um candidato que tinha mais tempo de televisão não foi para o segundo turno, que era o Geraldo Alckmin, tinha quase 7 minutos de televisão. Então, assim, o fato de ter mais tempo de mídia de massa não garante mais nada. Não garante. Tá todo mundo querendo, tá todo mundo com o celular na mão. Então, a forma de entender a democracia agora, ela mudou com o telefone. Mudou tudo. Até a forma de a gente entender a democracia que tá mais complicado. De dados, de questão de privacidade, tudo. Na parte técnica, Valdir, eu tenho percebido isso. Na parte técnica, o visual, o layout das emissoras estão mudando tudo para vertical. Você assiste... Claro, em pauta, eu lembro por exemplo, todos os jornalistas estão em pé agora, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive essa experiência vertical boa foi uma exposição do Cazuza, lá no Museu da Língua Portuguesa. E era interessante que as TVs estavam todas verticais e quando você entrava na sala dos depoimentos, tinha um sensor de presença, então a TV ligava, é como se o cara estivesse contando para você a vida do Cazuza, sabe? Então, aquilo, para mim, foi a experiência mais legal que eu tive vertical. Foi bem interessante. Maneiro. Então, vamos para o fim agora. Hein? Tem a dica do dia aí, Valdir? Qual que é a sua dica? Hoje, dica do dia... Bom, eu comecei a assistir uma série que é bastante antiga, de 2005. É a How I Met Your Mother, e eu tô achando demais essa série. Para quem nunca assistiu, ele é professor assim
do Big Bang Theory, aquele esquema de sitcom, né? E sitcom. E eu tô gostando bastante. Eu não sei se você já assistiu, é muito interessante. Não, ainda não assisti. Ainda não. Cara, é muito bom. A minha dica, gente, fica em casa que vai dar rolo. Fica em casa que vai dar merda. Casa e assista essa série. Eu gosto do TikTok lá, aquela musiquinha. Vai dar merda, vai dar merda. Não vai. Puta que pariu, cara. É a que mais toca lá no TikTok. Vai dar merda. Hoje a gente vai fazer uma challenge, né? Pra ver quem que se sai melhor no TikTok lá. Eu ainda tô... Cara, eu vou baixar o aplicativo. A minha Vai baixar? Vou baixar. Eu ainda assim, retranca de trabalhar com TikTok. Porque eu acho ainda que, mesmo que igual o Armindo falou, eu ainda acho uma rede assim que foge da minha faixa etária. Mas eu tô tentando, vou tentar. Você é tão jovem. Começar a fazer... Jovem, 44, cara. Vou fazer. Nossa, você vai fazer jovem. 44? Vou fazer 44. Eu faço 27 dia 9. Para, tá de sacanagem comigo. Você é louco. 27. 40! Ah, para. Eu faço 27, pô. Você faz 27, eu tô completando 30, então. Então, é quase isso, João, quase isso. A idade da cabeça tá 16 ainda. Não, isso é verdade. O corpo não, mas a cabeça tá ótima. Não, o corpo tá de 80, saúde de 80. Hoje eu fui na fisioterapia, foi a mesma coisa. A sensação que eu tava com uns 60 anos. Mas a cabeça é pensante. Ainda mais agora que a gente não tá fazendo nada, né, cara? Difícil, nem anda direito, né? Realmente, pô, só no evento, o tanto que a gente corre, cara. Nossa Quero Senhora. deixar já o convite pro Felipe e pro Chico aí participar da próxima semana, porque 1 hora é pouco para vocês. Vocês têm que fazer uns 3, 4 programas esse mês. Só o Felipe tem que fazer um só dele sozinho. Cara, tem que ser episódio, cara. Uma temporada só de suas. Não, colocando o Felipe, teria que ter o Papo de Quinta e o boletim do Papo de Quinta. Ia ficar da hora. Porque o papo é muito interessante, cara. É muito legal. E o que eu falo, a gente não pode ficar só no nosso mundo. Cada um tem seu mundo e esse mundo tem que ser unido. Tem que ser o mais unido, porque o povo tá cada vez comportando pior. E o bacana é que a gente acaba aprendendo o tempo todo, né, cara? Quando a gente abre a escuta, a gente aprende o tempo todo. Então é muito legal a gente compartilhar. No segundo episódio foi isso. O que eu tô aprendendo com todo mundo que tem participado, porque a correria do dia a dia, a gente fazer 80 eventos por ano, não daria essa chance do que eu tô tendo, de conversar, saber outro ponto de vista que não é o meu. E, o Chica sabe a correria que a gente é. Segunda dorme, terça já tá fechando contrato, quinta já tá montando, sábado, domingo já tá desmontando. Somos nômades, né? Cada hora num lugar, uma hora no litoral, outra hora no vale, e Fluminense. Amém. Que volte logo. Nossa, que volte logo. Não tô falando que eu tô sentindo falta, não, cara, mas é necessário, né, cara? A gente fazer o que a gente gosta e bem feito. E, nossa, parabéns. Eu também, se eu pudesse ganhar 1 milhão também agora, eu ficaria em casa mais um tempo. Eu acho que a tecnologia me deu esse privilégio agora de estar conhecendo pessoas que acho que no futuro, só na mesa do bar, que eu acho que eu ia conseguir conhecer todo mundo. Mas eu vou falar pra você que melhor que o Zoom, Zoom é o Tinder. Melhor que o Zoom é o Tinder. Pensa bem o dia que o Felipe poderia estar aqui conversando na choperia com a gente, né, cara? De vez em quando ele vem, João. Ele tá meio sumidinho, mas de vez em quando ele vem. Mas eu vi, cara, essa semana hoje. A hora que você falou que ele ia participar, eu falei assim, vou dar uma olhada. E vi até um vídeo que ele fez lá no balneário, lá em Lavrinhas. Ficou legal. Zé João ficou legal? Foi maneiro. Maneiro. Isso mesmo. Não tem vergonha, né, cara? Isso que eu falo, as pessoas às vezes saem do interior, elas têm um pouco de receio de contar que é do interior. E, cara, o interior, cara, tem uma coisa muito peculiar. Eu acho que tem um negócio, o interior faz parte da nossa identidade. Por mais que você queira renegar, não tem como, faz parte. Eu acho o seguinte,
a gente evolui, a gente muda a forma de pensar o tempo todo. Eu acho que a gente tem que ser mesmo aquela coisa hausiana de ser louco, de não ficar pensando a mesma coisa sempre, né? Então a gente tem que ser assim mesmo, uma metamorfose ambulante o tempo todo. Só que as raízes a gente não abandona, os valores ali, o que a gente aprendeu ali no interior, que a gente vivenciou, a gente não se perde, isso acaba somando com tudo que a gente tem. Eu acho que é mais ou menos isso. Uma coisa acontece. Uma coisa acontece. Eu moro hoje no estado do Rio faz 5 anos, né? A gente muda o sotaque. Não para tanto, não para tanto. Mas a gente muda, assim, um pouco o nosso sotaque, mesmo porque existe até aqui no estado do Rio, você falar porta uma vez para outra, falar lá paulista. Então, querer, você vai remoldando para ser um pouco mais neutro, não te notar tanto, né? O Claudinho tá falando uma coisa que é verdade, que quando eu cheguei aqui... Que é verdade, que verdade. A Fono, então, tá vendo? A Fono falou para mim, ó, se você continuar, se você mantiver o seu sotaque, a forma com que você fala vai chamar mais atenção que a própria notícia. Então, eu tive que ser obrigado para não chamar atenção. Mas quando eu tô em casa, eu não me preocupo com o que eu falo. Eu simplesmente falo. Mas lá eu acabo me podando para não ter problema. Eu não sei nem como é que o Felipe virou jornalista, porque aqui em Cruzeiro o Fantástico passava de quarta-feira, o sinal era atrasado. A manchete, quando chegou, já era Rede TV. Você lembra? A gente tem esse trauma da infância que a gente não viu o Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? A gente não viu. Caramba. Pô, vamos continuar, cara. Esse papo tá muito bom. Gente, muito obrigado. Valeu, cara. Um abraço para todos aí. Até Valeu, Valdir. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Um abração. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Um abraço. Até mais. Se cuida cada um na sua casa e bom trabalho para todos. Valeu. Mídia mentirosa.